dando prosseguimento então ao GTS 25 Rio de Janeiro, lembrando que as interações podem ser feitas por e-mail para gts@registro.br e as informações de transmissão estão sendo divulgadas na lista, no nosso Twitter, que é GTERGTS, e no nosso site. Então, imediatamente, gostaria de passar para o Noilson Caio de Araújo, da 8-Bit Academy, que vai apresentar sobre Turlet, apenas uma simples mudança. Bom dia aí. Meu nome é Noilson Caio, trouxe uma pequena pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre a rede Tor, tá? E já estamos um pouco atrasados, eu vou, sem mais delongas, começar a nossa apresentação. Tá? Para começar a falar sobre essa pesquisa em si, tem alguns pontos que a gente tem que elucidar, até porque deixar alinhado com o que vai ser dito. Então, esse trabalho é em cima da rede Tor, né, e a possibilidade de se conhecer os nós de saída dessa rede. Então, para a gente ter um briefing aqui, então a rede Tor é uma rede anônima, que a funcionalidade dela é proporcionar anonimato. Tá? É uma rede puramente TCP, por mais que se chame de nós, mas de roteadores, mas na verdade ele está bem mais acima. Existem os nós de entrada, né, um proxy, você entra nesse nó de entrada, cai no modelo liquidificador, você é misturado entre nós geograficamente distribuídos, e você tem um nó de saída. Então, esses nós de saída são o ponto principal desse trabalho. Esses nós de saídas, é possível você ir em sites, tem uns sites de status não oficiais e sites de status oficiais do projeto Tor, e você pegar esses nós de saída, eles são conhecidos, tá? Uma faixa de 4.000, isso vai sempre variando essa quantidade, até porque nem todos esses nós de saída são legais, né? Tem alguns nós de saídas que são afetados por botnets. Então, em si, o Tor rolete, né? Então, assim, uma roleta, tá, desses nós de saída Tor. Então, na verdade, a ideia é fazer que esses nós de saídas tenham... Qual é o efeito desses nós de saída se eles forem rotacionados sequencialmente? E isso falando de impacto de segurança da informação e também para a criação de ambientes de teste. Tá? Então, não fica apenas nesse simples conceito, voltando para essa parte de POC, né? Então, se imagine na situação de você estar atrás de um único IP público e precisar fazer testes em alguma aplicação, você desenvolve ACLs para algum IDS, aí você precisa que esse IDS seja posto à prova. Né? Por exemplo, também eu usei um servidor web, você pode usar um servidor web, inclui nele uma função de GeoIP, e você, como poderia testar isso? Você ia pedir, ligar para alguém, um amigo seu que esteja fora do país e falar, cara, acessa aqui o meu servidor web que eu preciso ver se eu identifiquei qual é o país que está chegando essa conexão. Então, o que motiva tanto isso? Né? Então, na verdade, essa palestra não é de cunho educacional, né? A palavra-chave é de cunho educacional. É comum você abrir, pelo menos quem gerencia a parte de segurança da informação, abrir lá o seu dashboard e encontrar N conexões vindo de N IPs diferentes, num curto intervalo de tempo, e você não saber identificar realmente um ponto que é, essa conexões vem da rede Tor, essa conexão não vem dessa rede Tor, tá? Então isso pode ser utilizado para confundir, tá? Pelo simples uso da confusão. Esconder, né? Então aí um dos usos da rede Tor realmente é você esconder a sua origem, tirar proveito disso, né? Então a gente vai ver mais na frente que existe a possibilidade de tirar um proveito maléfico, inclusive, sobre atacar, né? E testar, mas o principal foco aqui educacional é testar. Né? Então, assim, esse termo já existe? Claro. Não o termo existe, tá? Mas esse ato de sequenciar os nós de saída Tor é algo existente.
tá? Não é novidade. Porém, não tem uma documentação que venha a explicar isso e até uma forma de algum operador procurar por informações sobre as. E, principalmente, quem escreve ACLs para IDS, quem agora está na moda também, muito desenvolvimento de firewall web, tá? Às vezes sofrem desses ataques, mas não tem essa percepção, que aí a ideia também poderia ser de confundir. Então já existe o software que tem um pilar mais forte sobre esse tipo de ataque, tá? É o Pylorus, que é um ataque slow loris, né, que na verdade ele envia. Eu vou até passar essa parte dos slow loris aqui para a gente adiantar um pouco, né? Então ele envia a conexão, o estouro lá HTTP, e aí o HTTP tem um terminador de linha lá que se eu omitir ele no final, eu não termino aquela conexão. É como o meu servidor web ficasse lá esperando aquela conexão terminar. Então, eu, a partir de uma estação de baixo throughput, eu posso lançar um ataque já a nível de aplicação. Tá? Então, o Pylorus faz esse tipo de coisa. Então, ele veio com o primeiro conceito de rotacionar esses ataques. Então, aí, a partir já da minha estação, eu lanço ele dentro da rede Tor, e da rede Tor ele sai esse ataque slow loris para a minha vítima. Então ele tem um switch bem simples aí, então eu jogo, lembrando que o software em si do projeto Tor, ele tem uma interface de controle que eu posso via Telnet entrar nele e começar a pedir novas requisições de criação de novos nós. Então aqui é um conceito bem simples, tá? E aqui no básico, você entra com alguns fatores, né, que é onde está o seu interface de controle, a porta dele, password, se tiver configurado para isso, e ele tem um intervalo de rotacionamento. Então, o principal variável de se trabalhar, nesse caso, é esse intervalo de rotação. Então, aqui em cima desse software não tem um tratamento adequado para dizer, por que eu uso 30 segundos para rotacionar? Esse é o tempo que leva de convergência de um novo circuito Tor. E existem outras aplicações também que é de cunho só de apenas mudar a sua saída. Então, eu quero sair pelos Estados Unidos, quero sair para um determinado país. Tá? Então, isso aqui geralmente é bem utilizado para pessoal que procura conteúdo específico por país. Tá? Tem várias aplicações que têm seu conteúdo restrito a regiões. E também tem a parte dos malwares, né? Então, hoje é comum encontrar interface de comandos e controle por dentro dessa rede Tor, certo? Bastante comum, tá? Bastante comum. Então, esse é o objetivo desse trabalho, né? Explorar as possibilidades de uso e propor a construção de ferramentas de testes, tá? E criar um ambiente interno que facilite esses testes utilizando rotacionamentos sequenciais de nós de saída Tor. Para abstrair melhor essa ideia, foi criada uma pequena aplicação, tá? Uma pequena aplicação na linguagem Go, e foi utilizado o código-fonte da rede do Tor Project, e também teve pequenas modificações no código já para poder trabalhar com essa variável tempo de rotacionamento. Aqui tem a interface. Então, ela, de início, todas as funções delas, que foi o mais complicado de fazer, é que elas fizessem tudo que fosse feito, fosse da forma anônima. Tá? Então, essa interface tem os testes padrões, que também são algo que foi baseado como referência nos testes da OASP. Então, eu informo, logo do início, a aplicação ela faz um get em páginas que pega qual é o IP, dessa forma anônima, usando a rede Tor, e traz o endereçamento do nó que você está saindo nesse momento. Aí você vai ter o endereçamento do target, você vai ter um loop de quantas vezes isso vai rotacionar, e cada rotação dessa é para ser um novo IP de saída Tor.
Aí você tem um intervalo, e aí a gente vai falar melhor por esse intervalo, eu posso até abrir aqui um parênteses, mas nas pesquisas realizadas, os 30 segundos é tempo demais para poder rotacionar. Então você consegue uma performance melhor. Então, né, nos testes simulados, no ambiente que foi simulado, 6 segundos foi o capaz de restabelecer um novo circuito e não repetir o IP em cada rotacionamento, em cada rotação. E aqui vai ter os tipos de, vamos chamar entre aspas, de ataque ou de teste. Tá? Então essa foi a criação da roleta. Outro detalhe, então cada vez que um teste desse é feito, então por exemplo, eu quero fazer um get numa página, e eu faço isso a cada 6 segundos, se eu selecionar 5 vezes, eu faço isso 5 vezes com um IP diferente. Essas 5 vezes também vai ser feito randomicamente a seleção de uma lista contendo navegadores diferentes. Então, cada get desse vai usar um navegador diferente. Mozilla, e o Mozilla versão alguma coisa, ou sistema operacional Y. E foi tudo feito em cima de uma virtual machine, utilizando o Slackware. Então, essa primeira função aqui é a função mais básica, é que eu digo, entre no interface de controle, faça uma autenticação básica e me estabeleça um novo sinal. Então, a cada 6 segundos, eu invoco essa função, ela faz essa mudança de IP, vou ter também um tratamento de erro para ver, o IP é igual ao anterior, então repete essa roleta aí, o que me interessa é que o IP seja diferente. E aqui é a função mais simples do get. Então ela invoca aquela conexão, traz um user agente diferente e faz um log na própria aplicação e via SOX faz aquele get no alvo. Vamos ver aqui um exemplo. Então, essa é a máquina virtual, são 2 aplicações, a próprio THO, no modo debug, para dar uma acompanhada melhor. A roleta THO foi feita em cima de um framework chamado Revel, um framework Go. Então ele fica ouvindo na porta 9000 nesse caso. Chamo ele via browser. Demora um pouco a abrir, mas depois da primeira execução vai sair tudo bem mais rápido e a gente consegue ganhar tempo. Essa aplicação ela não tem um retorno. Tá? Eu usei tal nó, eu consegui fazer o que você me pediu. Na verdade, essa aplicação é feita para ser medida do lado do teste. Nesse caso, vamos testar aqui a conexão com o servidor que eu tenho na VPS. Esse é a URL dela, eu vou colocar a quantidade de loops que eu vou querer testar. Certo? Então eu instalei o módulo de geo IP do outro lado e gostaria de testar se está reconhecendo os países de origem. Tá? Então depois de colocar a roleta para girar, eu vou nos logs de acesso do meu servidor web, lá do meu target, do meu alvo, e posso perceber que eu já tenho países diferentes, eu tenho IPs diferentes, eu tenho users agentes diferentes também. Então, eu consegui testar a minha aplicação através de um único ponto conectado ao WAN. Tive várias saídas. Então, esperar completar os 5 aí. Deutsch. Tem um user agente, bate tudo diferente, muda o OS também. Então, está aí. Realizado a roleta com esses 5 IPs diferentes através da rede THO. Foram 5 gets anônimos. Lembrando que a minha origem não foi declarada aqui. Seguindo mais esses testes, é possível também fazer um escaneamento de diretórios, seguindo o mesmo modelo. Só que aqui no caso, eu tenho um gerador de strings simples aqui, e também posso substituir ele por uma lista. Então, assim, no caso que, para a segurança da informação, eu poderia ter uma lista
com os principais interfaces de gerenciamento, por exemplo, do WordPress ou do PHP MyAdmin. Então eu simularia o meu sistema de segurança através da ferramenta. A própria aplicação lá no Revel, então não tem uma saída, só tem uma saída de tempo e o target, né? E quantas vezes foi feito o loop. Na verdade, o efeito tem que ser medido do lado do teste, até para evitar que a ferramenta seja utilizada de forma errada. Então, eu escolho normalmente o intervalo, um escaneamento, volto para os logs do servidor web. Então, aqui eu tenho o access e tenho a parte de erro. Então, veja aqui eu, novamente, vou lá, mudo o users agent. E aí, nesse caso, eu utilizo tanto a string, que é para ser o caminho, ela é usada posteriormente também para o tipo brute force. Ela é rapidinho também. Então, aqui, na verdade, em termos, lembrando do tópico confusão, se você abrir seu dashboard e encontrar algo assim, você, no mínimo, vai ficar confuso, você não vai saber identificar como é que pode estar sendo tão distribuído assim. Tá? Vai pensar, é um ataque distribuído. Só que a verdade é um ataque distribuído sequencial. Tá? Esse ataque é sequencial. Até porque a rede Tor, um bit que entra é um bit que sai. Então, para você amplificar, não tem como. E também a parte do brute force. Né? Então, eu posso utilizar uma lista, que todo ano tem como pegar uma lista atualizada dos maiores, das senhas mais utilizadas e dos usuários também, padrões. Né? Nesse caso aqui, aí a gente vai ter um efeito já do outro lado, no slide seguinte, mas a ideia é a mesma. Né? Então, eu tenho um endereço que ele pede a autenticação simples. Eu levo esse endereço até a ferramenta. E aí tem umas strings lá que eu reutilizei. E o endereço. Not found, not found. Para não ficar tão exaustivo, eu vou passar para o resultado disso. Então, assim, nesse caso, eu consegui testar o meu HIDS, ele detectou esse brute force. Tá? Então, de cara, eu já fiz um teste, um POC, que percebi que o meu HIDS ele está muito nervoso, porque a primeira vez que eu erro um usuário e senha, ele já bloqueia esse meu IP de origem. Então, se eu tivesse uma aplicação, que eu tivesse um fluxo maior de uso de pessoas, esse meu HIDS ele ia se tornar um problema. Porque pessoas erram senha, até é comum errar senhas. Então, errou uma vez, esse meu HIDS, na sua assinatura, ele lê logs, então quando ele vê essa incidência anterior que a gente viu, acontecer apenas uma vez, ele vai e bloqueia aquela conexão, aquele IP de origem. Tá? Para não ficar tão cansativo, então o SQL Injection também vai ser da mesma forma, só que aqui ele tem uma imagem da própria lista. Então eu vou passando uma lista e aí eu vou alimentando de acordo com os testes que eu quero fazer no meu ambiente. Tá? E também um teste bacana de fazer, porque eu posso rotacionar essa roleta estando fora e não usar os testes dela, usar ferramentas que estejam externas, ferramenta de pentest como Aracne. Então eu coloquei apenas, tem a função lá, girar a roleta, eu seleciono que minha aplicação conecte a esse meu proxy local do Tor, certo? E aí eu ganho bastante com isso, porque se eu fizer esse teste, usando o Aracne, a partir de um único IP, esse teste é longo, bastante longo. Vai correr o risco de chegar a um ponto e eu não concluir esse teste, porque eu vou ser bloqueado por algum mecanismo de defesa. No caso, se você rotacionar esses testes nessa roleta,
você vai ter uma mudança de IPs, então você vai ter no final um resultado bem maior do que apenas um IP de origem. Então vai lá a saída, né? Então tem os bursts, né? Vai ter uns estouros de alguns testes, por isso que vai ter mais requests do que outros, tá? Mas veja que ele vai mudando a origem. Certo? E aí você ganha um pouco mais com isso. Apesar de que isso pode confundir bastante os sistemas de proteção. Então, existe a forma de melhorar ainda mais essa roleta, né? Então, o principal ponto por padrão, são 4 nós envolvidos nesse circuito TOR. Então, você tem a entrada, 2 no meio para fazer o liquidificador e você tem esse o de saída. Mas é possível você fazer um pequeno hack no código e diminuir essa quantidade de nós para apenas um nó. Você vai diretamente para o nó de saída. Então, você consegue rotacionar. Então, o tempo de gerar um circuito de apenas um nó é bem mais rápido do que um circuito de 4. O que é que você perde com isso? A sua privacidade. Você pode perder porque você tem só um nó a mais na sua frente. Mas se a preocupação na verdade, a que é imposta aqui é testar, então isso não é um problema, certo? E também, claro, para a gente imaginar que isso é possível ser feito, estar até preparado para essas ocasiões. Então, tem uma parte do código que você comenta ela, para poder fazer isso, uma pequena proteção, eu criei um pequeno procedimento de transformar em apenas um nó, já isso automatizado, então eu executo a rede TOR, ele inicia, não executa a rede, executa o software, ele vai criar aí meu circuito. Então eu vou ver a interface de controle só para mostrar a quantidade de nós nesse momento do teste. Então eu faço uma autenticação simples, nesse caso não tem password. E peço informações dos circuitos, né, os status dos circuitos. Então, estão todos os circuitos que eu estou passando aí por eles. Em sequência, é possível executar os scripts, e aí já dá para trabalhar com shell script, coisas simples também para fazer isso, tá? Então, ele vai aplicar todas as configurações que sejam possíveis você criar apenas um nó de saída, tira todas as proteções, não basta só você trabalhar no fonte. Aí depois você mata em todos esses circuitos, que agora eu vou estabelecer um circuito de apenas um nó, que é o nó de saída. Tá? Nesse momento não tem 0 circuitos. Tá? E eu lanço o comando para estender os circuitos. E logo em seguida, quando pedir aqui a informação, a gente vai ver que só tem um nó. Certo? E aí, o legal porque eu posso pegar essa lista de nós de saída e observar lá que a taxa de transferência deles são bem maiores do que os nós de meio. E cada nó que vai passando tem um overhead de criptografia. Então, aquela sua conexão ela fica um pouco mais lenta. Tá? Então, com isso também você pode ultrapassar proteções. É comum sites que dão localização, então eu coloco lá no meu blog uma ferramenta que vai localizar os meus visitantes. Então, o principal remédio utilizado aqui para remediar esse tipo de ataque, que eu quero gerar um monte de ataque aleatório aí para aumentar a quantidade de visitantes. Pelo menos burlar isso. Então, a maioria das aplicações, inclusive as aplicações atuais de Firewall Web, elas fazem o seguinte: se aquela conexão está vindo lá, não está com JavaScript ativo, então não conta, tá? Porque aí ele vai imaginar que é um browser
de verdade. Nesse caso, como está indo via Go, né, via funções Go, então ele não vai levando o Java junto com ele. Tá? Mas aí entra em ação o Selenium HQ. Tá? Então o Selenium HQ é um automatizador de navegadores. Então eu pego um browser, mapeio tudo que eu quero, certo? Vou em determinada página, faço um mapa, pode ser pelo CSS, pelo ID da tag, e digo, cara, quando você encontrar ID tal, você clique. Né? Então eu faço um script gigante aqui dizendo que ele faça isso. Com isso, eu consigo navegar dessa forma anonimamente, clicando, interagindo com o site. Então, a maioria desses sistemas que acham que só porque eu não tenho JavaScript, só porque eu tenho JavaScript, eu não sou um invasor. Tá? Isso aí já é um conceito que pode ser um pouco até que derrubado. Vou colocar só o início, que talvez seja um vídeo longo, e a gente tem pouco tempo. Mas, basicamente, é uma aplicaçãozinha que eu faço. Eu primeiro tenho que ir no site, vejo o fonte do site, e aí vou mapeando os cliques. E agora ele vai executar. Então, aí eu escolho qual é o browser que eu vou utilizar, então eu posso fazer isso. Eu posso rotacionar, eu tenho as opções de rotacionar também o browser. Eu posso fazer essa sequência, determinada sequência, começar com o Firefox, continuar com o Chrome, usar o Internet Explorer. O Selenium permite que você faça isso. Então, só dar uma executada inicial que a gente passa para os posteriores. Então, eu tenho aquele endereço, eu mapeio aquele botão lá, tá? E digo, ó, Selenium, quando você encontrar aquele botão, clique. Né? E aí ele vai sempre encontrando isso, vai clicando, vai clicando, vai clicando, vai clicando. Tá? Então, um exemplo de Petrinet aí, na verdade, e era para ele chegar num deadlock final aí. Então, essa é a ideia do Selenium. Que a gente ganha por isso. Então, eu posso, ainda, já meio que baseado no Slow Loris, mas eu posso confundir mais ainda que cada clique desse eu faço a roleta girar. Então, eu vou ter um efeito de 1 IP por clique. E aí você pode analisar isso no seu servidor web, porque você vai ter uma flag lá chamada Keep Alive. Então, se ele vai se basear no IP de origem e você rotacionar isso, já com um nó bem curto, né, um único nó de saída, você provavelmente vai começar a deixar threads abertas, porque o seu servidor web está esperando novos cliques daquele IP de origem anterior. E também, voltando para o caso lá do Brute Force, imaginando que meu target fosse uma agência de comunicação importante e que depende bastante da rede Tor, certo? Para que seus correspondentes venham entrar em comunicação porque estão em área de censura. Certo? Então, se eu tiver um mecanismo de proteção que vá bloquear, como bloqueou meu HIDS, alguém mal intencionado pode botar a roleta para girar e começar um ataque para aquele alvo. O que é que vai acontecer? A maioria dos nós de saída Tor vão estar bloqueados naquele destino e quem realmente precisa daquele acesso da rede Tor para fazer a sua correspondência vai estar fora disso, porque vai estar todos os nós de saída bloqueados, provavelmente. Então tem essa pequena falha que pode ocorrer em cima da rede Tor. Para a gente ser bem rápido aqui, tem um tempinho de perguntas também. Então, a ideia é bloquear toda a rede Tor? Depende. Nesse caso, se você é uma agência de comunicação, você depende da rede Tor. Se você não depende, eu comecei a fazer o seguinte teste. Peguei a API do vírus total, peguei essa lista de saídas já conhecido e fiz um loop simples para dizer esse está na blacklist, esse está na blacklist, esse está na blacklist. Então você pode pegar esses nós que são utilizados por malware e bloqueá-los apenas esses nós de saída. Tá? Não é a solução perfeita, mas já é alguma coisa. Então, assim, rotacionar nós de saída Tor sequencialmente, por mais que seja algo simples, é uma alternativa para a construção de ambientes de testes, seja na segurança da informação, como desenvolvimento e administração de sistemas.
Vou deixar esse tempinho que falta aqui, os 10 minutos, para a gente trocar alguma ideia, perguntas. Muito bem, pessoal. Temos tempo aí, então, para interação, perguntas. Levantar a mão, nós temos um microfone ali, para poder fazer a transmissão. Então, se alguém tiver alguma colocação, algum comentário, a instituição... Naquele microfone ali, por favor, ó, ali, ó. Precisa, porque está transmitindo. Eu sou da Telco Manager, meu nome é Carlos Tavares. Obrigado. Você falou sobre a lista de usuários e usuários mais comuns e senhas mais usadas. Onde consegue essa lista? Tudo bom, Carlos? Uma consulta rápida do Google você consegue, tá? Se você perguntar por esse... A URL em si eu não vou saber lhe informar agora de cabeça, tá? Mas se você for lá rapidinho, fizer uma consultinha, senhas mais conhecidas do ano, inclusive você põe o ano lá, tá? Vai ter uma lista. E a maioria são reportes de empresas de segurança, tá? E pesquisa. Tá ok, obrigado. Nada, disponha. Obrigado. Mais alguma colocação, Mais comentário? alguma pergunta? Não gerou dúvidas? Acho que você assustou um pouco. Não. Estou brincando. Não? Tem algum comentário remoto? Não? Pergunta? Perguntas online? Não. Também não. Não? Aqui. Microfone, por favor. A gente tem bastante gente que assiste o evento remotamente, então por isso que a gente precisa de transmitir o áudio e a imagem. Perfeito. Bom dia, meu nome é Caio Costa, sou da UERJ. Obrigado pela apresentação. Minha pergunta ou comentário, talvez, é para um caso talvez meio extremo, meio específico, mas não seria interessante nessa ferramenta ter também um elemento de aleatoriedade no tempo das tentativas sucessivas, como você botou 6 segundos? Exatamente. Você diz a quantidade de vezes que ele vai fazer aquilo naquele intervalo, é isso? Durante 6 segundos, faça isso tantas vezes. Pelo que eu entendi, talvez eu tenha entendido errado, mas achei que a cada 6 segundos ele usaria um nó de saída diferente. Na verdade, esses 6 segundos é o seguinte, eu faço aquela requisição, certo? Uhum. E esses 6 segundos está envolvido a requisição, está envolvido o restabelecimento de um novo circuito. Então, o primeiro não, o primeiro já está lá o nó. Então eu faço get, por exemplo, quando eu termino esse get eu digo, rotaciona a roleta. Aí ele vai rotacionar e eu faço aquela minha segunda interação. Esse tempo pode ser diminuído usando esse pequeno hack. Né? Então isso aí dá para trabalhar, diminuir pela metade esse tempo. Né? Como também você pode colocar nesse intervalo de tempo, você colocar ele maior. A ideia também, que a ideia da ferramenta não é uma ferramenta de ataque, mas a ferramenta poderia ser algo que eu dissesse, fique exaustivamente fazendo esse get até você ser bloqueado. Quando terminar, chame a roleta novamente. No caso, a minha pergunta tem a ver com, especialmente em alvos que têm menor taxa de acessos, portanto, as tentativas da sua ferramenta de se conectar seriam mais facilmente identificadas pelo período de tempo entre acessos sequenciais. Como eu falei, especialmente para sites que têm menos acesso, portanto, esses acessos vão ser mais dificilmente camuflados entre os outros acessos, e para períodos mais longos também, porque a cada 6 segundos talvez seja mais difícil você identificar esses acessos, até porque tem um elemento também aleatório aí de roteamento dentro da rede Tor, né? Mas se for a cada 30 segundos, a cada 60 segundos, vai aparecer mais regularmente nos logs do alvo, né? Sim. Lembrando também que tem uma proteção, que eu esqueci de falar, mas existe uma proteção que é uma proteção de delay. Ele tem um delay no próprio código-fonte que são de 10 segundos. Tá? Então, se eu conseguir fazer o que eu quero menos de 10 segundos, ele vai fazer o seguinte, ele vai decrementar lá aquilo que faltou. Né? Faltou 4 segundos para você chegar nos seus 10 segundos. Então, no seu próxima requisição, ele vai incrementar aqueles 10 segundos. Sim. É uma proteção. Mas só lembrando que a ferramenta é uma ferramenta de teste. Né? Assim, o ideal é que ela não tenha nada de cunho de ataque, seja mais educativa. Mas a gente tem que pensar pelo lado do inimigo. Né? Exatamente, tanto que ela não tem um retorno. Ela não tem um retorno. O retorno você vê do lado do target.
Tá? É para você testar seus aplicações de segurança. Né? Eu coloquei ela lá, mas, cara, e aí, está funcionando? Aquela minha assinatura vai pegar essas... Porque muito se prende ao IP, e aí a gente tem uma mudança que é o próprio browser, agora já é outra diferença. Né? Então tem várias variáveis, você adiciona mais variáveis. Então, estou justamente me antecipando a isso e, através desse tipo de ferramenta que você apresentou, os sistemas de detecção de intrusão começarem a se antecipar e ver por essa frequência. Né? Exatamente. Seria fácil você pegar o seu dashboard e olhar aqui, opa, essas conexões estão vindo da rede Tor. Aí você já teria uma mente bem mais aberta para trabalhar sobre o que está acontecendo no seu ambiente. Tá bom, obrigado. Né? Obrigado a você. Obrigado. Legal. Eu vou fazer uma última colocação. Meus alunos perguntam muito isso, eu queria ouvir sua opinião, está um pouco fora, não exatamente do contexto, mas é o seguinte, com tudo que aconteceu aí nos anos passados, a gente teve não só com relação ao NSA, mas vários provedores de VPN saindo do negócio por conta da pressão da NSA para o pessoal ceder chave. Né? A pergunta é simples, os alunos costumam fazer muito isso. Quanto se confia na rede Tor hoje? Um comentário. É complicado, é uma pergunta meio difícil, assim, né? Mas em níveis de ataque a nível de aplicação, se eu não me engano, ou se eu te engano, foram 1. Né? E isso em versões mais atrasadas. A maioria dos problemas que acontecem são relacionados a aplicações externas, né? O bundler, ao próprio navegador que é utilizado, mas em si, na rede interna, teve esses problemas de vários botnets também que foram adicionados. Então, assim, como tudo, a confiabilidade vai estar de acordo com o conhecimento do usuário. Então, quanto mais ele se protege para fazer aquilo dali, mais propício vai ser a ser seguro no final. Acho que seria isso. Legal. Bom, vamos agradecer ao Noilson, então. Obrigado, Noilson. Obrigado.